E se eu te falar que existe um livro lá do século XVII que vai tratar da loucura como uma outra forma de ver o mundo, que vai abordar questões que dizem respeito à liberdade de escolha da mulher como algo fundamental e inegociável? Eu estou te falando de Don Quixote de la Mancha, livro escrito ainda no século XVII, lá no ano de 1605, mas que traz assuntos tão importantes para serem discutidos na atualidade. E uma boa opção para poder ingressar nesse mundo, no universo de Miguel de Cervantes, na obra Don Quixote de la Mancha, é essa aqui da LPM Pockets, uma versão econômica que te permite ter a íntegra do texto e ainda por cima as notas de rodapé, trazendo uma tradução, uma adaptação de alguns termos que eram típicos daquela época. E esse que é considerado o primeiro romance moderno, que traz uma série de elementos de narrativa diferentes até então. Ele vai abordar de uma forma satírica os romances de cavalaria na época do século XVII. Então Dom Alonso de Quijada, ele perde a razão, segundo o autor do livro. Ele começa de tanto ler a achar que o mundo se resumia àquilo que ele via nas páginas dos livros de fantasia de cavalaria, e que ele próprio seria um cavaleiro andante. Ele vai buscar um cavalo, ele vai idealizar a mulher amada, ele vai formatar ali toda uma armadura para poder vestir e sair na sua caminhada, vai buscar um fiel escudeiro, Sancho Panza, seu vizinho, e nessa jornada que ele faz em torno das suas aventuras que ele vai desenvolvendo, ele coloca efetivamente em discussão que a loucura não é a ausência da razão, e sim uma outra forma de manifestação da essência humana. Isso acontece em diversos episódios. Como o nosso tempo é curto aqui, eu vou te falar apenas de um episódio, te convidar depois a curtir lá o Sujeito Literário no YouTube e ver outras situações dessas. Hoje eu quero te falar da pastora Marcela. Nessa sua jornada, Don Quixote encontra uma mulher ao alto de uma colina, acompanhando o funeral de um homem que, segundo os outros homens que estavam ali, teria morrido por culpa de Marcela. Então Don Quixote quer entender o que está acontecendo, e é dito a ele pelos outros homens que ela, pela sua formosura, teria levado à morte aquele homem, que não tinha sido correspondido, amava muito ela, por ela ser bela, e ela não teria correspondido a esse amor. Então Marcela toma a voz narrativa e ela faz um discurso interessantíssimo para o século XVII, sobretudo, dizendo que em momento algum ela havia se colocado como alguém interessada neste relacionamento, nunca havia dado esperanças a esse homem, que ela se considerava uma mulher livre, uma mulher dos campos, alguém que não queria envolvimento com ninguém, uma pastora, e não tinha culpa pela sua própria beleza, e eles não poderiam estar a culpabilizando. O único homem capaz de compreender o discurso de Marcela é justamente aquele que é taxado de louco, é Don Quixote, e ele, ao ouvir a declaração de Marcela, se dirige aos outros homens de modo a explicar para eles que não havia motivo nem razão para que eles continuassem a condenando e a perseguindo simplesmente por ela ser quem é, porque ali estava claro e nítido a liberdade de escolha desta mulher. A gente está falando de um romance do século XVII, a gente está falando de alguém que foi visionário numa discussão que ainda hoje se faz necessária. A gente está falando não só de culpabilização da vítima por um suicídio de Crisóstomo, que teria sido a pessoa que tirou a própria vida porque ele não teve seu amor correspondido, como se essa fosse então uma culpa a ser colocada em uma mulher que jamais o teve como seu amor, que jamais o quis como parceiro. Essa relação ainda hoje é fundamental de ser pensada e debatida. Existem tantas outras situações interessantíssimas nessa obra que levam essa discussão entre a razão e a loucura. Será que estariam em oposição? O que é de fato certo? O que é de fato errado? O que é normatizado, o senso comum, é de fato a razão? É de fato aquilo que devemos perseguir? Ou devemos perseguir um mundo onde as pessoas têm o direito de sonhar? Leiam Don Quixote de la Mancha e venham com a gente nessa série de episódios que estamos propondo no Sujeito Literário para discutir um pouco mais dessa história e pensar o quanto importante é não só a liberdade de escolha, mas também um mundo onde haja não só a liberdade, mas associado à justiça social e à igualdade de direitos e oportunidades. Te vejo na próxima e até mais.